gente esteja no mundo para procurar o amor, encontrá-lo e perdê-lo, muitas e muitas vezes. Nascemos de novo a cada amor, e a cada amor que termina, abre-se uma ferida. Estou cheia de orgulhosas cicatrizes. O livro dessa semana é Paula, de Isabel Allende. E, gente, vocês viram que coisa linda esse trecho que eu li aqui no comecinho? Esse é só um dos vários e vários trechos desse livro que eu marquei. Olha que quem me conhece sabe que eu não sou de ficar marcando o livro, mas olha isso aqui, ó. Não deu, gente, não deu pra não marcar. Porque aqui é pedrada atrás de pedrada. Não tem como. Isabel Allende, por si só, já é uma escritora fenomenal. Esse foi o terceiro livro dela que eu li, né? Eu tinha lido anteriormente A Casa dos Espíritos, que nem precisa de comentários, né? E Violeta, que também é um escândalo, é de 2019 até. Os dois, inclusive, tem vídeo no Instagram do Bafulê Literário, tá? Mas agora, recentemente, eu li Paula, que foi um livro que ela lançou em 1992 para a filha dela já falecida, que se chamava Paula. E, gente, esse livro, ele me fez sofrer tanto. Não que os outros não tenham feito, porque se tem uma coisa que a Isabel Allende sabe fazer, é fazer a gente sofrer. Só que a gente sofre feliz. Como é que é isso, sofrer feliz? Você sofre feliz porque é uma história tão bem feita, tão bonita. Ela escreve de um jeito tão lindo que você se emociona. Então, tipo, não é que você fique, ai meu Deus, que coisa horrível, eu não consigo mais ler isso. Não, é porque é muito emocionante. É incrível como ela tem o dom de escrever de forma linda. Tudo. Qualquer coisinha vira uma poesia na mão dessa mulher. É assim... Talvez eu esteja aqui, né, muito de fanservice e tal, talvez. Mas é porque, gente, ela é incrível. E em Paula, olha, em Paula ela arrasou demais, demais, demais. Esse livro, como eu falei antes, ela escreveu para a filha dela, que faleceu, né? Na verdade, a filha dela, a Paula, porque a Isabel Allende, ela teve 2 filhos, né? E a Paula era a filha mais velha. Ela tinha uma doença que até então ninguém sabia, né? Que ela tinha. E em 91, acho que foi em 1991, não lembro, ou 92, ela teve uma crise dessa doença e aí ela ficou hospitalizada. Ela ficou em coma, ela ficou em estado vegetativo e tal. E depois, né, um tempo depois, ela veio a falecer. Mas antes, logo no início, a Isabel ela ainda tinha esperanças, na verdade ela alimentou esperança durante muito tempo, de que a filha dela ia sobreviver. Então ela resolveu que ela ia escrever a história da família delas, como se fosse uma espécie de carta para a Paula, para quando a Paula acordasse, ela ler. Só que a Paula não acordou pra ler, né? Aí, ó, o negócio já começa a baixar a pressão aqui, né? Já começa a baixar a pressão aqui. Então, o livro, ele intercala momentos atuais da Isabel com a filha hospitalizada, toda a família, e o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, o marido da esposa, da filha dela, que ela era recém-casada e tal. E, ao mesmo tempo, ele fica oscilando com momentos em que ela está contando a história, ela está escrevendo a história da própria família. E é muito interessante, gente, por 2 motivos. Primeiro, a Isabel Allende, ela viveu tudo e mais um pouco. A mulher viveu de tudo nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, tá? Ela já é uma senhora de certa idade, né? Mas ela só começou a escrever nos anos 80. E antes dos anos 80, menina, ela já tinha vivido tanto. Então, tipo, já é interessantíssimo por si só. E o segundo ponto, a gente descobre nesse livro aqui que boa parte dos livros da Isabel Allende são inspirados na própria família. Inclusive, ela fala muito nesse livro sobre a Casa dos Espíritos, ela fala sobre Eva Luna, sobre o Plano Infinito, que foram livros que ela tinha escrito antes de Paula. E como a gente começa a perceber essa semelhança, a gente começa a perceber que aquele personagem X de A Casa dos Espíritos é muito inspirado no avô dela, que o personagem Y é inspirado na avó, que o outro personagem é inspirado no pai, e aí você fica... Nossa, é como se você estivesse dentro da mente do escritor e a gente começa a perceber como foi que o escritor começou a descobrir, a ver aquelas coisas, aqueles elementos e pensar, eu vou colocar isso num livro. Então, é extremamente interessante.
Talvez algumas pessoas achem um pouco cansativo no começo, porque ela fala desde quando os avós dela se conheceram. Mas, gente, não se iluda, não achem cansativo, não. É muito bom, muito bom. Porque é necessário você saber todos esses detalhes para poder dar continuidade à história, né? Como eu falei, a Isabel, ela viveu muito, a família dela também. A Isabel é chilena. Ela nasceu na Venezuela, mas ela é de origem chilena, ela foi pro Chile e tal. Só que ela viveu em muitos lugares diferentes por N motivos. Principalmente, um dos grandes motivos foi o fato da ditadura militar do Chile, que foi lá na década de 70, que é um tópico que a Isabel adora falar, e eu amo que ela fale, porque ela habla mesmo. E nesse livro, obviamente que ela ia falar, porque como ela tá contando a história dela e da família dela, é impossível não contar a história da ditadura chilena. Porque a história dela está completamente conectada. Para quem não sabe, inclusive, a Isabel Allende, ela tem o mesmo sobrenome que o presidente do Chile, que foi deposto, né, que sofreu o golpe dos militares, do Pinochet, dos Estados Unidos e por aí vai, que era o Salvador Allende, porque o Salvador Allende, ele era primo do pai da Isabel Allende, então ela já tem um sobrenome bem forte, né? E como eu falei, ela viveu muito, e ela conta tudo isso aqui. É como se... Ela tá escrevendo pra filha, é quase uma biografia, é tipo uma biografia, ela fala dela, ela fala da família dela, ela fala de coisas que você não faz ideia que aconteceu com ela, coisas assim incríveis e coisas assim absurdas, e ao mesmo tempo tem aquele momento em que ela tá pensando na filha dela e ela tem uma conexão muito forte com essa filha, então tem toda aquela carga emocional dela sofrendo pela filha. E não se iludam, não achem que vai ter um final feliz, não vai, porque realmente a filha dela faleceu, não teve escapatória, né? Então é um livro triste, mas tão interessante, que traz tanto conteúdo, tão legal. E pra melhorar ainda, eu tenho uma dica pra vocês. Tem uma série que tá no Prime Video chamada Isabel, né? Que tem 3 episódios, que é uma série sobre a Isabel Allende. Mas a série, ela termina ali nos anos 90, porque ela é muito inspirada no livro. Eu, inclusive, acho que é uma experiência ainda melhor se você assistir a série depois de ter lido o livro. Porque é exatamente um resumo de tudo que tem aqui no livro. E se você for assistir sem ter lido nada dela, você vai ficar meio... não faz muito sentido. Mas a série é impecável. Chorei, feito uma condenada no último episódio. Assim como chorei feito uma condenada com esse livro. Porque venhamos e convenhamos. Isabel Allende, essa senhorinha bem aqui, ó. Não se engane. Não se engane. Essa senhorinha pequenininha aqui, que ela é desse tamanho, essa mulher, ela é capaz de destruir o coração da gente. E eu adoro. Eu quero continuar sendo destruída por ela, porque ela arrasa muito, gente. Vocês não têm noção. Antes de a gente ir pra parte com spoilers, eu quero lembrar a vocês que dia de terça-feira sai o vídeo no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, mas no domingo anterior sai aqui no canal do Bafulê com spoilers. Então, se você já tiver lido o livro ou tiver interesse em ver spoiler, porque tem gente que não se importa, né? Então, você pode assistir o vídeo aqui no canal. Aproveita também para se inscrever, curte, compartilha e dá uma olhadinha nos outros vídeos, que tem uma lista de resenhas aqui incríveis, tá? Que começaram em agosto do ano passado. E tem também muita resenha lá no Instagram, certo? Que no caso o Instagram já existe há uns 3 anos, então tem bastante coisa, tá? E lá eu já falei sobre Isabel Allende em 2 momentos. Esse é o 3º livro, como eu falei, dela que eu li. E ele é arrebatador. A história da Isabel Allende é arrebatadora. Tudo. Ela sempre trata da questão política. Eu acho isso muito legal, isso muito importante. Porque, querendo ou não, a política do país dela influenciou muito a vida dela e de todas as pessoas ao redor. Então ela sempre traz... Mas ela traz de uma maneira que a história não fica chata. Ela não fica cansativa, ela fica, sabe, tão bonita. O jeito como ela conta. E nesse livro, vocês têm noção de que ela realmente vivenciou isso. Não é aquela pessoa que, eu estava nessa época, mas eu vivi de longe. Ela viveu de perto. Porque ela realmente, ela ajudou durante, você percebe, né, no livro, que ela ajudou muitas pessoas nessa época, que ela foi perseguida, que os filhos dela foram perseguidos e acabou que ela e o marido resolveram sair do Chile porque
ela já era uma figura pública lá, então meio que, tipo, ela já era bem visada. Ela não era escritora ainda, mas ela era apresentadora, jornalista, então ela já era bastante visada. Nossa, essa mulher aprontou demais, ela aprontou demais, demais, demais. Além disso, da questão política, a gente fica sabendo muito da questão pessoal da vida dela. Eu, particularmente, fiquei muito chocada quando ela narra a cena de abuso que ela sofreu quando era criança. Quando ela começou a narrar, eu fiquei pensando assim, não é isso que vai acontecer. Oh, e foi, né? Ela, quando ela a conta, né, como aconteceu com o pescador, quando ela tinha 8 anos e tal. E eu achei aquilo assim aquilo mexeu tanto assim comigo, porque é uma mulher escrevendo um livro nos anos 90, contando a sua vida e falando que foi abusada, só que ela não usa essas palavras. Mas você sabe que ela foi abusada. Ela descreve como foi. E foi assim uma coisa horrorosa, né? Porque foi um estupro, foi uma questão de pedofilia, porque ela era uma criança. Nossa, um negócio assim, um rolê muito pesado. Ela viveu muito, casou, amou demais a Isabel aqui. Ama, viu? Ela é viciada em amar essa mulher, tá? Amou, traiu, terminou, voltou, amou de novo, teve os filhos, a conexão dela com a família, que também é muito bonita, a conexão dela com o avô, sabe? A parte em que ela fala que quando o avô dela morreu, ela não estava perto, né? Porque ela mora em outro país. Nossa, aquilo ali é muito bonito, é muito bonito. Ela fala sobre coisas que aparentemente parecem comuns, mas ela fala de um jeito em que tudo se torna muito mágico. E a Isabel Allende, ela é muito de trazer o realismo fantástico, mas nesse livro não tem muito, tá? Esse livro não traz muito do realismo fantástico, ele é bem mais realista mesmo, e eu achei isso bem legal, sem contar que eu fiquei completamente extasiada quando eu vi ela citando os outros livros dela e ela falando que o meu avô foi quem inspirou o Trueba em A Casa dos Espíritos. Foi a minha filha que decidiu que o nome do livro ia ser A Casa dos Espíritos. Como ela resolveu escrever esse livro a primeira vez, porque a ideia era ser uma carta pro avô, né? E aí ela, do mesmo jeito que ela fez com a Paula, ia ser uma carta pro avô. Eu achei isso incrível, porque essa coisa da intertextualidade, entendeu? Se você já leu ela, você vai entender tudo, você vai entender todas as camadas e como ela pega coisas simples e ela percebeu que ela podia escrever, falar sobre essas coisas. E além disso, tem a Paula, que em si, que por mais que você saiba desde o início que a personagem vai morrer, você quer tanto que ela não morra. Você quer tanto, 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 mas querer não é o suficiente porque é uma história real, né? Tudo aqui, tudo que tá nesse livro é uma história real. Então, por mais triste que seja, é triste uma mãe perder um filho. Então, né, tipo, né, as pessoas não têm esse pensamento de que os mais velhos, ok, mas os mais jovens. E a Paula, tipo assim, ela tava no auge da idade, ela tinha acabado de casar. Nossa, isso deixa assim, isso destrói totalmente o nosso coração. Mas foi uma coisa que aconteceu de verdade com ela, né? Então ela com certeza é uma pessoa que tem total propriedade para falar sobre o assunto, né? Porque, como eu falei no começo, ela viveu muito. E o fato dela ter vivido muito não significa sempre uma coisa boa. Porque às vezes viver muito significa ela viveu muita coisa boa e muita coisa ruim também. Como, por exemplo, a morte da filha. Mas, assim, eu acho que é impossível você sair dessa leitura sem ser impactado por ela. Na verdade, sair de qualquer leitura da Isabel, porque a gatinha arrasa demais. Ela arrasa demais, demais, demais. Olha, diva que está de parabéns, diva latina maravilhosa, que consegue como ninguém expressar os sentimentos, a questão social, a questão política, a questão amorosa, a questão familiar, de uma maneira assim que só ela consegue. Eu não consigo ver, inclusive, outra pessoa que consiga chegar assim no patamar da Isabel. Eu vejo algumas próximas, mas realmente eu acho que a Isabel Allende, ela tá assim num nível que, assim, sério, se você não conhece, deveria conhecer. Então, a nossa indicação da semana é Paula, de Isabel Allende.